Graças, pais e irmãos. Que bom compartilhar a palavra de Deus com você. Meu tema agora é o maior causador de mortes no deserto. Quando o povo de Deus foi libertado do Egito no Velho Testamento por intermédio de Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho de forma milagrosa, ingressaram no deserto e depois atravessaram o Rio Jordão e entraram em Canaã, a terra prometida por Deus, que no dizer das Escrituras manava leite e mel. Era o grande sonho dos israelitas, viver na terra de Canaã. E no episódio do deserto, que não tinha sido planejado por Deus, que se demorasse tanto, a expectativa do Senhor era de que o povo de Deus, em 2 anos, entrasse na terra prometida e em mais 2 anos conquistasse a terra prometida. Mas, no entanto, o que se viu é que o povo de Deus levou 40 anos no deserto e mais 7 anos de luta dentro de Canaã até conquistá-la totalmente. Mas o que me interessa particularmente neste momento desta mensagem é aquilo que sucedeu no deserto, os males que ali sucederam. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, eu vou ler do versículo 5 ao 13, e observe o que foi que mais causou mortes no meio do povo de Deus. 1 Coríntios 10, 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Por que Deus não se agradou deles? Não era o povo dele? Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra santa do Senhor diz que o que agrada ao Senhor é a fé. Hebreus 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, premiador dos que o buscam. Sem fé, desagradamos a Deus. Por quê? Porque estamos chamando a Deus de mentiroso. Ele nos dá uma palavra, nos faz uma promessa e fez até juramento. E aqueles que são seu povo não creem? Isso só pode desagradá-lo, porque estão chamando de mentiroso para ele. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui ele nem fala do bezerro de ouro, porque o que foi o bezerro de ouro, na verdade? Aqui está falando a adoração ao bezerro de ouro. É viver para comer,
para beber e para se divertir. Claro que nós necessitamos comer. Claro que nós precisamos de ter um pouco de lazer para equilibrar nossas emoções. Mas isso é diferente de viver para isso. É diferente de colocar a nossa confiança nessas coisas para daí receber felicidade e paz. Nossa felicidade provém do Espírito Santo. Nossa alegria é fruto do Espírito Santo. Nossa paz é gomo desse fruto do Espírito Santo. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Então aqui nós temos a idolatria e a imoralidade causaram a morte de quase 100 mil pessoas. 100 mil israelitas, homens maiores que saíram do Egito, maiores de 20 anos, cerca de 600 mil, um pouco mais de 600 mil saíram. Desses 600 mil, quase 100 mil morreram por causa da idolatria e por causa da imoralidade. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Esses três eventos aqui mataram quase 100 mil pessoas juntos. Mas vem o pior de todos. Versículo 10. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins do século têm chegado. Então, o que Paulo está aqui nos dizendo, amados, é que aquilo que ocorreu com Israel eram exemplos para nós e aquelas coisas foram escritas para que nós agora tenhamos cuidado, adotemos providência de ao atravessar o nosso deserto. Porque depois que nós somos salvos pelo Senhor, há um tempo de deserto na vida do crente. E qual a necessidade da vida do deserto? Para que aprendamos a andar por fé. Aprendamos a andar por total confiança no Senhor. Então você viu que no deserto, o povo de Israel, quando entrou no deserto, foi o momento em que eles passaram pelos maiores milagres. Milagre da travessia do Mar Vermelho ao entrar no deserto, milagre da travessia do Rio Jordão a pé enxuto, numa ocasião em que o Rio Jordão estava com uma largura de mais de 1 quilômetro, ali na frente de Gilgal. Então eles passaram a pé enxuto. Eles ali no deserto, as roupas com que saíram do Egito, essas roupas não se rasgaram. Essas roupas cresciam no corpo deles. Eles cresciam, a roupa crescia junto. As sandálias cresciam juntos. Eles precisavam de água. Água era dada a eles da rocha. Moisés tirava a água da rocha. Precisavam de alimento, pão caía do céu. E quando eles quiseram comer carne, Deus mandou vir codornas do mar. No mar dá peixe. Mas Deus tirou de lá codornas. E eles comeram a fartar. Então você observa que Deus promoveu tudo isso na vida deles
para que eles entendessem que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Quando você crê na palavra de Deus e confia na palavra de Deus, aquilo que você crê, a palavra de Deus produz para você. Então nós temos em nós o potencial de criar aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E o deserto é para nos ensinar isso. E então eles vieram pelo deserto e cometeram idolatria, imoralidade, colocaram Deus à prova e o resultado, quase 100 mil morreram. Mas o que mais causou a morte deles no deserto, mais de 500 mil homens morreram. A Bíblia não cita o número de mulheres, nem o número de crianças, mas mostra que os pouco mais de 600 mil, somente maiores de 20 anos, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe, porque perseveraram em seguir ao Senhor, perseveraram em confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Mais de 500 mil morreram por murmuração. E olha o que diz o texto: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esta palavra traduzida por exterminador, no grego, é cosmocrator, no original dessa carta. É cosmocrator, que significa destruidor do mundo. O maligno. Então, quando eles murmuravam, eles liberavam o exterminador para operar na vida deles e na vida de outros que davam ouvidos a eles. Porque o maligno só veio para roubar, matar e destruir. Ao murmurar, o que é murmurar? É falar mal de Deus. Quando você começa a dizer, essa minha vida não vale nada. Seguir a Jesus é tão difícil. Você está falando mal de Deus. E mais, quando você fala mal das autoridades que Deus coloca sobre você, você também está falando mal de Deus, porque afinal foi Deus que colocou aquela autoridade sobre você. E você está dizendo que Deus não sabe escolher. Por isso, colocou aquele homem ou aquela mulher indignos sobre você. E então veio a cobrança. Vieram cobranças sobre eles. Os homens maiores de 20 anos morreram no deserto, com exceção de 2. Principalmente por causa da idolatria. Muito bem, e hoje? O povo de Deus de hoje na igreja? Não se espante, irmão, é a mesma coisa. Vivem se queixando, vivem se lamuriando, vivem se lamentando, quando nós temos a promessa de Deus: meu filho, minha filha, eu estou levando vocês à vida abundante. E vida abundante, Canaã, que é um símbolo da vida abundante, irmãos, não é o céu depois da morte, como alguns interpretam. Não, é aqui na terra mesmo. Deus tem vida abundante para mim e para você aqui na terra mesmo. E por que não é Canaã? Porque em Canaã, o povo de Deus, saiu de lá, levado por seus inimigos. E dos céus, qual é o inimigo que pode nos tirar de lá? Canaã é vida abundante que Deus tem para nós aqui na terra.
Então, o que é que está nos faltando? Está nos faltando descansar na palavra e na promessa de Deus. Precisamos descansar. Precisamos descansar na obra que Jesus já consumou em nosso favor na cruz do Calvário. Tudo já é nosso. Todos os problemas que nós temos já foram solucionados na cruz do Calvário, mas precisamos descansar nisso. Descansar pacientemente nisso, que se nós descansamos pacientemente, recebemos. A carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 12, diz que nós herdamos as promessas de Deus pela fé e pela longanimidade. Fé e longanimidade. O que é longanimidade? É esperar pacientemente com fé. Você crê e espera pacientemente com fé. Por quê? Uma vez crendo, Deus não nos dá logo, temos que esperar pacientemente com fé. Porque muitas vezes Deus quer nos disciplinar. Há algo na nossa vida que está faltando para subirmos de patamar espiritual e Deus está interessado no nosso crescimento para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus no caráter, que é o que Deus quer acima de tudo. E então, para que isso suceda, Deus então permite alguns apertos na nossa vida, permite o deserto, para que a gente aprenda a confiar e esperar com perseverança, com a certeza de que a vitória virá. E quando nós nos colocamos assim, com fé e perseverança na fé, fatalmente, inevitavelmente, alcançamos a bênção. O nosso descanso hoje, o sábado do Velho Testamento, era prefiguração, tipo, do sábado do Novo Testamento. A palavra sábado significa descanso. A pessoa que não descansava no sábado no Velho Testamento morria. Morria. E no Novo Testamento ainda morre? Morre. Mas não porque não descansa no dia de sábado. Morre porque não descansa na fé e na longanimidade. Não descansa, não fica na expectativa confiante de receber a bênção de Deus. E quando nós ficamos preocupados e ansiosos, não estamos guardando o sábado de hoje que devemos guardar. E o que é que nos sucede? Mais problemas vêm. Quando a pessoa fica preocupada, ansiosa, com medo, ela não está confiando no Senhor. Não está descansando na fé. Então precisamos descansar. É o nosso sábado hoje. Você vê que no Velho Testamento trabalhavam 6 dias e descansavam no 7º. No Novo Testamento, já descansamos no primeiro dia, no domingo, que é o primeiro dia da semana, e trabalhamos nos demais. Por quê? Porque tudo já foi feito, já começamos descansados. Então, realizamos a nossa parte, o trabalho dos 6 dias, descansados, porque tudo já foi feito para nós, pelo Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, tudo já é nosso. É por isso que Tiago, capítulo 1, nos versículos 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Uau! Ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Quem é que fica alegre passando por um teste, por uma dificuldade na vida?
Mas a palavra de Deus diz, olha, fica alegre. E explica por quê, e você vai entender por quê. Sabendo que a provação da vossa fé, o teste da nossa fé, uma vez confirmada, uma vez que a nossa fé é confirmada, quando a fé é confirmada, quando recebemos a bênção. Se você se mantém firme na fé, você vai receber a bênção e a sua fé foi confirmada. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Da próxima vez, quando vierem outros problemas e até piores, você já sabe que perseverando na fé, você vai conquistar a bênção. Então, ela produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. O que é isso? Você deve perseverar um dia, se a aprovação for de um dia, mas se a aprovação demorar um ano, persevere um ano, confiando. Se demorar mais, persevere confiando que no final você receberá. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Agora veja o que é que Deus quer no final com essas provações, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que Deus quer é o caráter de Cristo formado em nós. Então, para que esse caráter de Cristo seja formado em nós, Deus nos dá bênçãos, mas também nos dá provações. E assim a gente vai crescendo à semelhança do caráter de Cristo, que é o grande desejo de Deus para nós. Então, por isso, meu amado irmão, não reclame, não chie. Deus está no controle da sua vida, assim como a nuvem estava na frente e sobre o povo de Deus no deserto, protegendo e conduzindo o povo. Da mesma maneira, o Espírito Santo, desde que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, está conduzindo a você por meio das dificuldades que você tem atravessado, mas Ele protege você e dá vitória a você sobre essa dificuldade por meio da sua fé. Por meio da sua fé. Olha o que diz, então, Romanos, capítulo 8, nos versículos 28 e 29, diz a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não só as coisas ruins, não só as coisas boas, mas as ruins também. Porque a nossa vida passou para a mão de Deus. Você entregou a sua vida a Jesus, então a sua vida está na mão do Senhor. E é Ele que vai conduzir. E se Ele conduz por meio de dificuldade, é porque essa dificuldade vai fazer bem para o seu caráter. Não vai destruir você. Não vai destruir você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Então vamos ver qual é o propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, aqueles que Deus sabia que seriam descendentes de Abraão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Aqueles que seriam descendência de Abraão e que creriam no descendente de Abraão, que é Jesus, esses foram predestinados para serem conformados à imagem de Jesus. É como se Jesus fosse uma forma e nós fôssemos colocados nessa forma para sermos semelhantes a Jesus no caráter, a fim de que ele, o Filho de Deus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos.
Irmão é aquele que é da mesma natureza. É aqueles todos que são semelhantes entre si e se assemelham ao Pai. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você recebeu a Jesus, você foi chamado pelo Senhor. E aos que chamou, a esses também justificou, você foi tornado justo. Ele pagou pelos seus pecados, agora a justiça dele é sua. Você não é justo porque anda certinho, você é justo porque Jesus trocou a justiça dele com os seus pecados. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é glorificar? É nos tornar semelhantes a Jesus no caráter. E quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus no caráter, o que é que nos acontece? Qual é o prêmio? Domínio. Deus não vai dar o domínio sobre as circunstâncias ao caráter. Ele vai dar domínio sobre as circunstâncias àquele que se assemelha no caráter ao Senhor Jesus. Então, você foi chamado para o domínio. Não viva, portanto, murmurando, mas viva louvando a Deus. E não tema absolutamente nada. O Espírito de Deus te guarda. Fique com a verdade. Eu te abençoo no nome do Senhor. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.